Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, versos de 8 a 12. Se você puder ficar de pé, você pode ler com mais atenção o texto aí, depois você pode se assentar. 1 Pedro, capítulo 3, versos de 8 a 12. Nós estamos hoje no último domingo desse mês de maio, e nós, como tantas outras igrejas também, separam esse mês de maio para a gente se dedicar à questão da família, discutir a família, pensar em família. E eu quero então encerrar esse mês te levando a pensar um pouco sobre essa questão de uma convivência saudável na família, como que a gente pode conseguir isso. Espero te estimular a melhorar a sua convivência lá. Se ela é boa, quem sabe ela pode ficar melhor ainda, né? Se ela não está boa, ela pode chegar num nível saudável aí. 1 Pedro 3, verso de 8 a 12, diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Amém? Você pode se assentar. Só que para que você se localize, esse texto que nós lemos, ele está logo após umas orientações que Pedro está dando para o casal, né? Mulher primeiro, depois ele fala ao marido. Mas, como começa assim, finalmente, esse finalmente é porque ele está encerrando uma sessão que começou lá atrás, no versículo 11 do capítulo 2. A gente sabe que a primeira carta de Pedro é uma carta que tem um contexto de sofrimento, né? Uma igreja em perseguição, e Pedro está estimulando então aqueles crentes daquela igreja ali a viverem de uma forma saudável, a saber encarar de uma forma coerente, né, a experiência de sofrimento da vida. E aí eu quero só recordar alguns versículos. Se você tiver a sua Bíblia aí, você vai folheando. Mas, por exemplo, 1 Pedro 2, versos 13 e 14, Pedro está dizendo: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele. É uma orientação que ele dá. Você quer viver bem? Você precisa sujeitar a toda instituição humana. No versículo 18 do capítulo 2, Pedro vai dizer aos servos, né? Escravos naquela época, empregados hoje: sede submissos com todo temor ao vosso Senhor. Aí chega no capítulo 3, verso 1, ele vai dizer assim: mulheres, sede vós. Eu queria chamar a sua atenção para essa expressão, né? Sede vós igualmente, ou sede vós do mesmo modo, né? Igualmente a quê? Do mesmo modo do quê? De sujeitar-se à instituição humana, também dos servos serem submissos. Ele diz: igualmente, as mulheres devem também ter essa atitude para com o vosso próprio marido. E é interessante que no versículo 7, capítulo 3, Pedro vai dizer: maridos vós, igualmente, né? Ou do mesmo modo, como se sujeita à instituição humana, como os servos submetem a autoridades, como as mulheres também
estão submissas ao seu marido. O marido, igualmente, deve viver a vida comum do lar, com todo discernimento. E aí, então, chega no versículo 8, onde nós lemos, Pedro diz, finalmente, todos precisam ser de igual ânimo, precisam ser compadecidos, precisam ser fraternalmente amigos, precisam ser misericordiosos, precisam ser humildes, não pagar mal por mal, nem injúria por injúria. Ele diz que antes, pelo contrário, deve bem dizer. E o motivo é a fim de receberdes bênção por herança. Ou seja, para que sejamos abençoados em nossa vida. Chama a atenção a forma como Pedro começa o versículo 10, que é uma citação direta do Salmo 34, né? E ele diz assim, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes? Aí ele vai falar algumas coisas. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Eu quero que você pense um pouco nisso, nessa noite aqui. Você ama a sua vida? Ama. Você quer viver dias felizes ou dias bons, né? Algumas versões trazem dias bons. É isso que você quer, afinal de contas, né? Quando você pensa em família, em convivência na família, você quer viver dias felizes, de fato, porque você ama a sua vida? É isso que você quer? Então, o Pedro vai dizer, há coisas que precisam ser feitas, né? E ele vai tocar aqui em algumas áreas que são desafios para nós melhorarmos essa convivência em família, né? Eu costumo dizer que as famílias, elas querem que tudo dê certo, ou seja, quer ter bênção por herança, mas fazem tudo errado. E não tem como dar tudo certo fazendo tudo errado. Então eu queria te convidar a olhar comigo para esses versos, que é uma citação do Salmo 34, versículos 12 e 16, do Salmo 34, que aqui ele vai reproduzir a poesia hebraica. Não sei se você consegue ver isso na sua Bíblia aí, mas são 3 conjuntos de 2 linhas, não é? O primeiro conjunto é refreie a língua do mal e, a linha de baixo, evite que os seus lábios falem dolosamente. Ou seja, isso se chama na poesia hebraica de um paralelo, né? Um paralelismo. As 2 frases significam a mesma coisa, tá? São só modos diferentes de dizer a mesma coisa. O outro conjunto é aparte-se do mal, pratique o que é bom. Nesse caso, é um paralelo que uma frase é contrária da outra. Ao invés de ficar praticando o mal, você se aparta disso e pratica o que é bom. E o outro paralelo é busque a paz, primeira linha. A segunda linha é empenhe-se por alcançá-la. Nesse caso não é sinônimo, não é frase contrária, mas a segunda frase é um complemento da primeira frase, né? Como se dissesse assim, busca a paz. Como é que você faz isso? Você se empenha por alcançar a paz, né? Então essa é a poesia hebraica que Pedro está reproduzindo aqui. Então, vamos pensar em alguns desafios que a gente poderia abraçar nessa noite aqui para melhorar a convivência lá em casa. O primeiro desafio, eu vou colocar nesse termo para ficar mais fácil, contenha as suas palavras, não é? Eu sei que a sua tendência é olhar para quem está do lado de você e dizer assim, contenha as suas palavras, né? Mas eu queria que você pensasse assim, eu preciso conter as minhas palavras, né? Porque, especialmente marido e mulher, nessa hora a tendência é dar aquela jogadinha de cotovelo assim, viu? Né? Acorda aí, presta atenção nisso, né? Ou você dá um beliscão no filho. Mas eu queria que você pensasse em você, contenha as suas palavras, né? A sua tarefa não é conter as palavras do outro, mas as suas palavras. Olha que interessante o que Pedro está dizendo. Se você quer dias felizes, se você ama a sua vida, Pedro está dizendo, você precisa vigiar a forma como você fala. O texto é claro, diz assim, refreie
a língua do mal. Evite que os seus lábios falem dolosamente. Refreie. Já andou a cavalo, né? Quando o cavalo está com os arreios lá, você pega e... né? Essa é a ideia, né? Quando você quer que ele pare, você puxa, né? A ideia aí é assim, puxa. Quando você vai falar, você dá aquela puxada na língua, sabe? Em vez de botar a língua para fora, põe ela para dentro. Quer viver feliz? Você ama a sua vida? Refreie, né? Não fale tudo que vem à sua cabeça. Contenha as suas palavras. Não é bom falar tudo que pensa, é melhor pensar no que fala, né? Essa é a ideia de refrear. Refreie a sua língua. Em casa, isso é precioso. Saber o que dizer, quando dizer, como dizer. Qualquer outro lugar, talvez você possa até usar as palavras de qualquer maneira e não causa tanto problema assim. Mas o ambiente da casa é um ambiente extremamente sensível. A gente precisa saber lidar com isso. Contenha as suas palavras. Queria fazer algumas considerações sobre isso, para que você pense na comunicação na sua família. Primeiro, entenda-se que em qualquer família, as palavras que saem da boca de qualquer membro da família, seja o marido, seja a mulher, seja o filho, seja o pai, a mãe, a irmã, toda palavra é extremamente importante, né? A palavra dita numa família tem uma dimensão muito maior do que fora da família. Você pode, às vezes, fora da família, soltar alguns pensamentos. Na família é bom que não se faça assim. Porque o que você fala para sua esposa, o que você fala para o seu marido, o que você fala para o seu filho, o que você fala para o seu pai, é extremamente importante. Entenda isso, né? Não jogue palavras ao vento, achando que, eu sou assim mesmo, né? Tem dia que eu acordo mal, vou falando. Você não sabe o que isso está causando na outra pessoa, né? O mal que causa na outra pessoa. Outra consideração que eu queria fazer é que é importante reconhecer que quando se trata de comunicação, nem sempre significa que alguém esteja necessariamente errado. Mas significa que cada um é diferente do outro. Especialmente quando a gente lida com o universo masculino, universo feminino, não é? As mulheres entendem de uma forma algumas coisas, homens entendem de outra forma as mesmas coisas, né? Então, não é que esse está errado, aquele está certo, mas é que são pessoas diferentes, né? Quando você pensa em pais e filhos também, são pessoas diferentes. Que o filho está cheio de sonho, cheio de projeto, a cabeça dele é outra. O pai, às vezes, está num nível de vida que, olha, você está sonhando, né? Isso nunca vai acontecer. Mas são pessoas diferentes, tão somente isso. Tem uma ilustração que corre pela internet, é muito comum, né? Tem duas pessoas olhando para o número 6. 6, dependendo do lado que você está. Dependendo do lado que você está, é 9, né? Então é o número 6. Quem está de lá é 9, quem está de cá é 6. Mas ninguém está errado. São pessoas diferentes, olhando por ângulos diferentes, só isso, né? Então, considera isso quando você pensa em comunicação na sua família. E uma outra consideração que eu queria fazer, se esforce para entender que cada pessoa da família está bem intencionada quando expressa alguma coisa. Dificilmente alguém na família fala, não, eu quero lascar o dia mesmo, né? Não é isso. Mas a pessoa está batalhando por alguma coisa. A intenção é boa. Eu quero deixar claro um sentimento, eu quero deixar claro uma revolta, né? A intenção é boa. Porque senão você começa a condenar a pessoa. E é uma tendência nossa, né, de condenar os outros por suas palavras. Mas você condena também com as suas palavras. Então é importante entender que nesse contexto de relacionamentos, de famílias, às vezes quem falou está bem intencionado. A intenção é boa.
só que não soou bem aos seus ouvidos, né? Então precisa voltar a entender por que a pessoa falou daquela forma, apenas isso, né? Alguns textos são muito preciosos. Hoje pela manhã, tive um tempo com os casais, né, ali na minha sala, conversando também sobre isso, né? E nós recordamos alguns dos textos que eu vou citar aqui. Por exemplo, Provérbios 15, verso 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Lembra o que Pedro está dizendo? Você ama a tua vida? Quer viver dias felizes? Refreia a sua língua. Como é que você fala? Às vezes a pessoa fala uma coisa para você, você responde de uma forma muito dura, muito grosseira. Não precisava dizer daquela forma, não é? E Provérbios está orientando, olha, se você usa a palavra dura, você sempre vai provocar a ira da outra pessoa. Se você usar uma palavra branda, a pessoa chegou nervosa, você vai com calma, você acalma a pessoa, não é? Gente que lida com o público sabe disso, né? Você está lá numa repartição pública, você está lá na farmácia que você trabalha, você está lá no comércio que você trabalha, chega alguém assim, nervoso. Se você for naquela toada, você vai arrumar uma encrenca violenta, vai ter que chamar a polícia. Mas se você vai com uma palavra calma, o que está acontecendo? Deixa eu resolver a sua situação. Oh, calma a situação, certo? Então, olha a recomendação de Provérbios. Resposta branda desvia o furor. Outro provérbio interessante é o provérbio 12, 18, que diz assim, alguém há, cuja tagarelice é como pontas de espada. Né? Você é uma pessoa assim? Sabe aquela pessoa que destila veneno, né? Que fica sempre... A pessoa que toda vez que ela fala, ela está ferindo alguém. Ela não consegue edificar uma pessoa. Ela está sempre ferindo, né? Chegar perto dela, é ruim de conversar com ela. Não é agradável conversar com ela, porque ela está sempre ferindo, né? Você é uma pessoa assim? Não quero que você pense se o seu marido é assim, se a sua esposa é assim, se o filho é assim, se o pai é assim. Quero saber se você é assim. Você é capaz de se avaliar. Você é uma pessoa que a fala é como pontas de espada. Toda hora está machucando, né? O Paulo, em Efésios 4, 29, vai dizer, nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Conforme a necessidade, Paulo diz, para que conceda graça aos que ouvem, não é? Não é essa pessoa vai achar graça do que você está falando. Mas se a sua palavra consegue transmitir a graça de Deus, não é? É edificante. Contenha as suas palavras. Se você quer amar a sua vida, quer viver dias felizes, especialmente em família, contenha as suas palavras. Aprenda a falar. É interessante que a primeira coisa que tanto o Salmo 34 quanto Pedro considera que é para a pessoa viver de uma forma feliz, tem a ver com a fala, com a comunicação, né? Faça o exercício em casa, você pega e leia lá o livro de Provérbios e separe em Provérbios quantos textos em Provérbios tem a ver com a fala. A gente acha que isso não é importante, a gente não cuida. Mas a orientação de Pedro é, você ama a sua vida? Você quer ter dias felizes? Refreia a sua língua, né? Aprenda a falar, nesse ambiente de casa especialmente. Não fale muito, não fale o tempo todo, não fale de qualquer jeito, não fale em determinadas horas, não fale para ofender outras pessoas. Um segundo desafio que a gente precisaria abraçar nessa noite aqui para conviver bem em família, converta as suas ações. Se você quer uma vida feliz em casa, você precisa mudar, de fato converter a forma como você age. Verso 11 diz, aparte-se do mal, pratique o que é bom. É interessante como essas frases estão colocadas, não é? Apartar-se do mal não é suficiente. Que nós cristãos aprendemos a dizer assim, eu não bebo, não fumo, estou bem. Mas não basta simplesmente a gente dizer assim, eu me apartei do mal, eu não vou mais no boteco.
A pergunta é, mas você faz alguma coisa boa, afinal de contas, né? Porque não é só apartar-se do mal. E em casa a gente faz isso também. É recorrente, né? Mulher vem e ela está se queixando do marido. Aí você conversa com o marido. O marido diz assim: pastor, olha para essa mulher. A roupa que ela veste, o calçado que ela veste, o carro que ela usa, tudo eu que dou. É bacana. Só que não é isso que ela está falando, né? Ela está falando de coisas, às vezes, muito menores do que isso, né? Muito mais simples do que isso. Mas, às vezes, a tendência dos casais, pais e filhos, entre irmãos, é apartar-se do mal, mas não faz o que é bom, né? A gente não, eu não provoco, eu não faço isso, não faço aquilo. Mas você faz uma coisa boa, né? Você elogia, por exemplo. Você dá um presente. Você surpreende. Você cuida. Você pergunta. Você conversa. Não adianta simplesmente se apartar do mal. Não, eu tenho uma lista de coisas que eu não faço. Bacana. Agora me mostra uma lista de coisas que você faz, né? O que você faz, né? Pedro está dizendo, não é suficiente se apartar do mal. É preciso fazer o que é bom. É preciso criar uma lista de coisas boas serem feitas nesse ambiente de família. Então não resolve dizer que em casa eu não brigo, eu não grito, eu não xingo, eu não perco a paciência, né? Eu não perco a paciência, mas tira a paciência do outro, né? Mas se você também não é amoroso, não é esforçado, não é companheiro ou companheira, não é pai dedicado, não é mãe que dá tempo aos filhos, não é filho que ajuda, não elogia e cuida dos pais, não é um irmão ou uma irmã que coopera com o outro, não resolve. Percebe? Nossa tendência é se afastar do mal. Estou fazendo nada, mas às vezes não faz nada mesmo. Porque se torna passivo no ambiente da casa. Mas Pedro está dizendo, não basta se apartar do mal, você precisa também ser favorável ao bem. Faça coisas boas. Não adianta só evitar coisas ruins. Converta as suas ações. Ama a sua vida? Você quer viver dias felizes? Você precisa aprender a mudar isso. E pensar, o que essa semana eu poderia fazer para melhorar a convivência em casa? Não só dizendo o que eu não faço, mas pensando o que eu faço. Relacionamento intencional. Eu tenho intenção de agradar, eu tenho intenção de provocar um ambiente bom. Isso é fazer o bem e não somente se apartar do mal. E por fim, se você quer viver bem na sua família, você ama a sua vida, quer viver dias felizes, você precisa abraçar esse desafio, corrija as suas intenções. Ou seja, você não pode simplesmente assim, mas eu queria tanto viver em paz, né? Olha o que o Pedro está dizendo, né? Recordando o Salmo 34. Ele diz, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Querer paz, todo mundo quer. Mas a questão é, você se empenha para alcançar? Você precisa corrigir as suas intenções. O que você quer, afinal de contas, né? Eu lido com casais semanalmente, você sabe disso. Mas às vezes eu sento e digo assim, o que você quer? Me fala, porque se você não falar, eu não sei o que fazer. O que você quer? Porque às vezes você diz assim, não, mas eu queria paz. O problema é que o nosso conceito ocidental de paz é muito diferente do conceito oriental de paz, né, dos judeus. Porque paz para nós, aqui, é sossego, né? Quando uma mulher diz assim, pastor, eu queria paz, ela está dizendo assim, eu quero sossego. Se ela puder botar o marido debaixo da cama, sei lá, sumir com ele. Porque ela pensa assim, eu quero sossego. Quando está por aqui dos filhos, sabe? Ai, só queria um pouco de paz. O que ela está dizendo? Eu quero sossego, né? Quando o marido diz, olha, pastor, estou precisando de um pouco de paz na minha vida. Ele está querendo, na verdade, que ele fique sozinho, né? Porque é sossego. O conceito oriental, judaico, não tem a ver com isso. Quando o judeu diz assim, shalom, para um outro, ele está dizendo, eu estou desejando harmonia para você. Não é sossego, é harmonia.
E a ideia é aquilo que Jesus disse, que nós precisamos ser pacificadores, não é? Ou seja, no conceito judaico, você é um promotor de paz. Eu levo a paz, não é? Não é que eu quero sossego e quero que você dê um jeito de me dar sossego. Não é isso. Mas pense assim, eu estou desejando a paz porque eu vou promover paz para você. Eu vou dar um jeito de transformar esse ambiente num ambiente de paz. Percebe a diferença, né? É o que Pedro está dizendo. Busque a paz. Empenhe-se por alcançá-la. Qual é a sua intenção? O que você quer, afinal de contas, né? É paz que você quer? Por que você não se empenha para isso? Porque às vezes não resolve você falar do céu em casa e fazer da vida dos outros um inferno. Não adianta, né? Cansei de lidar, por exemplo, com pessoas que têm o cônjuge que não é convertido em casa. E às vezes eu já conversei com o marido da mulher que é crente da igreja. E ele não vem na igreja. E ele fala assim, pastor, essa mulher fala de céu, mas ela faz da minha vida um inferno. Por isso que eu não vou na igreja, né? Já conversei com mulheres que o marido é da igreja, a mulher não é. E ela diz assim, como é que eu vou na igreja? Meu marido, ele fala de céu o tempo todo, mas o que ele sabe fazer é infernizar a minha vida. Só isso, né? Não entendeu ainda o que é promover paz. Qual é a sua intenção? Precisa corrigir isso, né? Se a sua intenção é viver em paz, então você precisa ser um pacificador, né? Eu levo paz. Não é esperar que o outro me deixe em paz. Percebe a diferença, né? Porque esse é o nosso conceito. Estou orando, Deus, eu preciso que esse marido me deixe em paz. Mas Deus não quer que você tenha essa intenção. A intenção é, eu preciso promover paz. Eu preciso levar a paz. Muito diferente do que a gente tem intenção muitas vezes. Isso lembra muito o que Paulo diz em Romanos, capítulo 12, versos 17 a 18, quando ele diz, não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Aí Paulo diz assim, façam todo o possível para viver em paz com todos. Então pense, lá na sua casa, você está fazendo todo o possível para viver em paz com todos? Se empenhando mesmo, né? É o empenho seu ou não? Você quer que as pessoas te deixem em paz, mas você não é um promotor de paz, você não se esforça para isso. Olha como Pedro termina, né, o seu discurso aqui, versículo 12, capítulo 3 de 1 Pedro, ele diz, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ama a sua vida? Você quer viver dias felizes? Entenda que os olhos do Senhor estão sobre você. E se você, de fato, abraçar esses desafios, se você, de fato, quiser corrigir a convivência, contendo palavras, convertendo as ações, corrigindo as intenções, com certeza os olhos do Senhor estão sobre você. Ele vai abençoar você. Você vai receber o que foi dito lá em cima, né? Vai receber bênção por herança. Vai ser abençoado. Porque você sabe da importância das palavras. Você sabe o quanto as suas ações podem interferir na sua família. Você sabe o quanto a sua intenção, se é paz que quer, promove paz então. Se você faz isso, Deus se alegra com isso e diz que Deus vai te abençoar. Você vai receber bênção por herança. Amém? Meu desejo é que você, nesta noite, consagre a sua família ao Senhor. Que você saia daqui pensando, meu Deus, eu preciso de ajuda nisto. Eu preciso alterar essas coisas. Eu preciso, de fato,
cuidar, colocar vigia mesmo na minha boca, né? Às vezes eu falo errado, na hora errada, do jeito errado. Precisa mudar suas ações. Comece a pensar o que eu poderia fazer de bom essa semana. Não basta se afastar do mal. Eu preciso ter uma lista de coisas boas que eu quero fazer para a minha família. E você precisa corrigir suas intenções. O que eu estou querendo? É paz que eu estou querendo? Para de infernizar a sua família, né? Porque muitas famílias vivem assim. Querem o céu, né? Quer que a casa seja um pedacinho do céu. Mas quer que todo mundo o deixe em paz. Mas é incapaz de levar a paz para essa família. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Quero desafiar a sua vida, quero chamar o pessoal da música aqui na frente, nós vamos cantar uma música. Mas antes de cantar, nós vamos orar. Depois nós vamos encerrar cantando. Eu queria desafiar você, se você quer consagrar a sua família nas mãos do Senhor, sai do seu lugar, traz a sua família aqui à frente. Eu quero orar com você, por você. Nós temos pessoas com problemas, né? O irmão Faciroli está ali, o irmão dele faleceu num acidente trágico, né? Ontem, né? Foi ontem, né? Na madrugada de sexta para sábado. Vamos orar por isso também, né? Estamos aí com outras notícias, né, de pessoas passando por tantos problemas. Se você tem um motivo de oração, motivo de gratidão também, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você. E depois nós vamos encerrar o culto cantando um cântico aqui, adorando ainda o nosso Deus por aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Feche seus olhos, abraça sua família aí, se está perto dela aí. Abraça, fica juntinho da sua família. E nós vamos orar, consagrando sua família nas mãos do Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos, porque ao longo dos anos, ó Deus, na verdade já por 80 anos, essa igreja tem sido usada como um espaço de instrução para o teu povo. E nós te agradecemos, ó Deus, porque nesta noite, nós fomos instruídos pela tua palavra. Queremos, ó Deus, ser famílias que não apenas se reúnem aqui, mas queremos ser famílias que espalham o Evangelho, a graça, a misericórdia do Senhor, lá nas nossas casas. Que as nossas casas, ó Deus, sejam ambientes onde as palavras são vigiadas, onde as ações, elas são intencionais no sentido de fazer o bem pelo outro. Queremos, ó Deus, que os nossos lares sejam locais onde a tua paz é promovida, onde a vizinhança observa a nossa casa e percebe que nós vivemos em paz, que nós promovemos a paz. Ó Senhor, te peço, Senhor, abençoe as nossas famílias. Obrigado, Deus, por estes que se movem, que estão aqui à frente, que têm o desejo de melhorar ainda mais a convivência em casa. Eu quero consagrar, ó Deus, essas famílias nas mãos do Senhor. Pedir que eles recebam a tua bênção por herança. E que eles experimentem dias novos, maravilhosos no contexto da família. Também, ó Deus, queremos interceder por esses irmãos que estão sofrendo com doenças. Pessoas também desempregadas. Pessoas, ó Deus, preocupadas com algumas decisões que precisam ser tomadas. Pedimos pelo irmão Faciroli, ó Deus, que está enlutado pela perda do seu irmão. Pedimos pelo consolo, conforto da sua família. Te rogamos, ó Pai, que o Senhor possa olhar por nós e nos abençoar. Nós carecemos da tua presença em nossas vidas. Sem ti nada somos, nada podemos fazer. E nós, ó Deus, te pedimos, olha para nós, atende, Senhor, a nossa oração, une as famílias, abençoa cada pessoa que aqui está. Pedimos, ó Deus, também por aquelas que estão agradecidas, alegres, rendemos graças ao Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Deus, por esse tempo tão precioso de culto. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, e que os nossos lares, ó Deus, possam sempre
ser lares que o Senhor domina, o teu senhorio está ali. E todos nós juntos vivemos submissos ao Senhor. Por isso te rogamos, ó Pai, que o Senhor possa nos abençoar essa semana, para que aquilo que nós ouvimos aqui sejam coisas práticas, que nós vamos poder vivenciar durante esses dias. E que sejamos abençoados com isso, ó Deus, à medida em que nós vamos colocando essas coisas em prática. Oramos por isso. Em nome e por amor a Jesus. Amém.